Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada, todos possam ter recebido aquilo que buscaram e que estão buscando, e todos possam estar bem. Bem? Então, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero continuar esse assunto que eu iniciei falando sobre perdendo a luz, né? Foi uma introdução apenas do que eu gostaria de falar, mas eu queria trazer isso. Primeiro eu fiz aquela primeira parte falando sobre os olhos, para a gente poder entender aqui o que eu quero dizer. O assunto ele não é longo, ele não é extenso, mas eu senti esse desejo, essa necessidade de falar isso primeiro. Bem? Então vamos ler primeiro a escritura, a mesma escritura que nós lemos da outra vez, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, e fala assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vamos orar? Poderoso Pai, Senhor Jesus, de amor e graça, bendito Deus, Criador do céu e da terra. Deus que ilumina tudo, que és a luz do mundo, que é a fonte inesgotável de amor, que é o princípio e o fim, que é poderoso para tudo. Nós te agradecemos, Pai. Eu te digo obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela tua bondade, pela tua providência, pela cura e a libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Rei eterno, eu peço que o Senhor possa nos ajudar nessa hora, Deus, a falar nessa transmissão. Me ajude, Senhor. Tudo aquilo que está no meu coração, que o Senhor tem me inspirado para falar, que o Senhor me ajude a falar.
Não deixa eu falar nada que não seja a tua santa palavra, Pai. Que eu possa ajudar os meus irmãos, Pai. Aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que o Senhor me inspirou para falar, para escrever, para mostrar aqui, que possa chegar ao coração do eleito, Pai. E eles possam compreender o que o Senhor quer dizer nesse tempo difícil. Eu peço, Pai, para o Senhor aumentar a nossa fé, Senhor. Tirar a incredulidade, nos dá o amor pela tua palavra cada vez mais, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para honra e glória teu santo nome, Jesus amado. Amém. Bom, irmãos, que todos sejam abençoados. Aqueles que vão ouvir essa transmissão, estou começando um pouco tarde, eu sei que deveria começar mais cedo, mas não deu tempo. Então, se você não tiver tempo para ver, você pode olhar outra hora, né, vai ficar gravado. E aqueles que não têm problema com o horário, então podem então desfrutar dessa transmissão. Bom, na transmissão passada, no início, sobre perdendo a luz, nós falamos um pouco sobre os olhos, falar um pouco desse órgão, e Jesus comparou com uma candeia que ilumina uma casa. Os olhos é como uma janela de uma casa, bem podemos assim dizer. E esse órgão tão pequeno que ele é responsável por clarear, por transmitir luz para o corpo todo, são os olhos. Então, toda a casa vai depender desses olhos, desse órgão. Se a luz for boa, o corpo todo é bom. Se não tiver luz nesses olhos, o corpo todo está em trevas. Amém? Também nós falamos que a luz, então, esses órgãos responsáveis por esse corpo, assim como é no corpo humano, assim como a candeia de uma casa, a janela de uma casa, são os líderes, são os pastores. Mostramos isso pela escritura, né, de Isaías, que Deus então cegaria seus líderes, então o povo andaria no escuro, né? E vendaria os seus profetas. Então são os líderes, são os pastores das igrejas, são os olhos daquele corpo local. Né? São a luz para aquela casa, são a luz para aquele corpo local. São os pastores, são os ministros, são os guias, os líderes. Né? E hoje nós vamos entrar realmente no assunto, falar sobre perdendo a luz. Então, se perde a luz, está no escuro. Se a casa perde a luz, a casa está no escuro. Se o corpo perde os olhos, o corpo está em trevas. É simples assim. Então, se a igreja perde o seu pastor, vamos dizer, a unção pastoral verdadeira, os ministros verdadeiros, aquela igreja, todo aquele corpo local, está em trevas, embora o pastor possa estar ali. Mas luz mesmo, enxergando na escuridão de Laodiceia que nós estamos hoje, o corpo todo está em trevas. Por quê? Porque os olhos estão ali, mas não estão captando a luz. E Deus prometeu, na profecia, que Deus cegaria, como a gente viu em Isaías, e vamos ver mais, absolutamente, mais sobre isso no livro de Zacarias. Tá bem? Então, por isso eu fiz essa introdução passada para a gente entrar aqui agora nessa transmissão. Bom, opa, deixa eu procurar aqui primeiro, deixa eu começar com meus slides aqui. Opa. Essa aqui, essa aqui. Bom, então o que a gente pode interpretar disso? Que Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus aqui na Terra, então, ele tem seus olhos para iluminar, e ele tem janelas, ele tem candeias. A gente está vendo aqui. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Mas, no decorrer dos tempos e das eras, Deus sempre teve a luz para guiar seu povo, e teve homens, como a gente vai ler agora, que eram a luz do seu tempo. Cada mensageiro foi a luz da sua era. Então eles eram os olhos de Deus. Como diz lá em Apocalipse capítulo 4, um cordeiro com 7 olhos, e você lê nas 7 eras, o Mombran mostrando que são as luzes, né, são os olhos, a luz, a vista do cordeiro, que captavam a visão profética para iluminar o povo. Então são homens dotados dessa unção que Deus coloca, assim como ele coloca na igreja homens com essa visão para captar essa luz para iluminar o corpo todo. Amém? Então Jesus sim tem olhos, tem janelas nessas casas,
e candeias para iluminar essa casa em tempos escuros. Bom, o que eu tô fazendo? Pera aí. Bom, espera só um pouquinho de paciência. Aí, agora sim. Então, tu concorda comigo, como a gente viu da outra vez, que para dentro de uma casa, quando está tudo escuro, nós falamos um pouco da função da janela, que tem a mesma função dos olhos, e a janela serve para iluminar, para que a luz entre no recinto, naquele ambiente, e ela também serve para olhar o que tem do outro lado, se você está dentro de uma peça, de um lugar, para olhar o que tem do outro lado, e se você está lá fora, para você olhar o que está dentro. Correto? Essa é a função de uma janela na casa, transmitir luz e permitir a vista do que está do outro lado. Correto? Bom, a janela, falamos também que a janela não é a porta. A porta é a que permite a passagem da entrada de um lado para o outro, de dentro para fora e de fora para dentro. Não é a janela. A janela é apenas para receber luz. Então, tu concorda comigo que para encontrar a porta, precisa-se da janela, abrir a janela, para clarear o ambiente, para que então tudo que está dentro daquele quarto, daquela sala, daquele recinto possa ser iluminado. Isso era assim nas casas antigas. Hoje tem luz elétrica e tudo mais, não é? A janela serve para outras coisas, mas antigamente o que a Bíblia mostra é que a janela só serviria de vista para ver e não para passar. De maneira, se eu quero atravessar o lugar, eu preciso da porta. Mas para eu localizar a porta, eu preciso de uma janela que transmita luz. Ou da candeia para eu encontrar a porta num dia escuro. Então, se eu não tenho luz, eu não acho a porta. Então, nós já vimos aqui que a luz para a era foi os mensageiros, assim como a luz para a igreja é os pastores e os ministros. Eles não são a porta, eles são a luz. Eles são a janela daquela casa. Então, para encontrar a porta, precisa da janela. Então, não se pode atravessar o outro lado pela janela. Não se atravessa, não se chega ao outro lado através do pastor. Não se chega do outro lado pelo profeta, por ministro, por alguém. Muitas pessoas estão querendo chegar do outro lado usando a janela. Não. Tem que atravessar usando a porta. E a porta é Jesus Cristo. A porta é Cristo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Ninguém passa por mim. Ninguém atravessa a porta. Quem está dentro, digo quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Precisa-se passar pela porta. Mas para localizar a porta é necessário esta janela, esta candeia. Concordam comigo? Então, uma casa que não tem luz apropriada, que não tem uma janela apropriada ou uma candeia em noite escura, não tem como se ter acesso à porta. De maneira que em Laodiceia, nesse período negro, essa era negra, para as pessoas encontrarem a porta, encontrarem Jesus Cristo, para saírem para fora ou entrarem em Cristo, saírem desse mundo, para encontrar a porta da verdade, a porta da palavra, precisa-se da luz. Correto? E nós vamos ver isso aqui pelas escrituras. Nossa primeira escritura, um bom exemplo disso está em Gênesis 19. Veja. E falando ali quando aqueles anjos vieram visitar Ló. A partir do versículo 9 do capítulo 19. Eles, porém, disseram: sai daí. Aquele pessoal, né, os sodomitas, disseram para Ló, assim que ele se trancou dentro da casa com os anjos. Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Veja, estava metido até na questão de juiz, né? Queria julgar tudo, na política, né? Na questão do estado, da cidade. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Veja, eles queriam arrombar a porta estava trancada. A porta, o caminho para ele estava fechado.
E eles queriam, então, arrombar a porta. Eles queriam forçar o caminho. É o que muitos hoje estão tentando forçar o caminho. Estão querendo, a porta não se abre para eles. Cristo, a palavra não se abre para eles, está fechada. E eles querem arrombar. Mas o que aconteceu aqui? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, os anjos, né? E fizeram entrar Ló consigo na casa. E fecharam a porta, veja. 2 anjos fecharam a porta, fecharam a entrada para aqueles sodomitas. Fecharam a porta para aqueles incrédulos. Fecharam a porta para que eles não pudessem ter acesso à entrada do ambiente. O que aconteceu? E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Veja, o que fez com que eles não achassem a porta foi porque eles não puderam ver. Foram feridos de cegueira. Ou seja, não tinham janela, não tinham vista, não tinham como captar a luz. Perderam o seu guia. Perderam a sua liderança que os guiaria até encontrar a porta. Quem fez isso? Quem feriu eles de cegueira? 2 anjos. E nós vamos ver aqui que o profeta fala sobre esses anjos. Então eles não puderam achar a porta, não podiam mais encontrar o caminho da salvação, porque seus olhos tinham perdido a luz, não podiam mais ser guiados, não podiam ser mais conduzidos à entrada da porta, à entrada da salvação. Seus olhos foram cegados. Hein? Bom, uma pessoa cegada não encontra a porta. Uma pessoa, um corpo cegado, um corpo espiritualmente cegado, um corpo local espiritualmente cegado, não pode encontrar a porta. Não tem olhos para enxergar. Correto? Quem causou isso? 2 pregadores. Vamos ver o que diz o profeta aqui? Mensagem discernindo o corpo do Senhor, pregado em 12 de agosto de 59, tradução de Goiânia. Parágrafo 59. E recordem que nos dias de Sodoma, falando o versículo que a gente leu aqui, qualquer de vocês ministros e vocês, os estudantes da Bíblia, creio que estarão de acordo com isto. O Dr. Scofield e outros o veem assim, como também a maior parte dos mestres, Carlos Filler e os demais grandes autoridades no país. Abraão representava o espírito, a igreja espiritual. Muitas mensagens ele fala a igreja espiritual. Ló representava a igreja carnal. Ele estava ali em Sodoma entre o pecado. Sem dúvida, nele morava a justiça, porém ele estava se mesclando com a imundície. Recordem, havia 2 pregadores intelectuais. Pregadores, o Umbrana faz, mostrando que aquilo era um tipo de pregadores intelectuais. Pregadores que têm a mensagem na cabeça. E não aqui. Ele estava ali em Sodoma entre o pecado. Houve 2 pregadores intelectuais que foram pregar em Sodoma. Não fizeram milagre algum, somente lhes cegou. E a pregação da cruz sempre cega os incrédulos. Isto é o que tem feito as grandes reuniões de Billy Graham e os demais. Os tem feito piores. Veja que ele está falando que quem causou a cegueira no povo foi para os próprios pregadores. Quem está causando a cegueira hoje nessas igrejas são os pregadores e pregadores intelectuais. Eles cegam o povo. Por quê? Porque o povo vai atrás das pregação. Como eles são intelectuais, eles são responsáveis por trazer a luz para aquele corpo. Eles são os olhos daquele povo. Então, como eles não têm luz, eles não podem enxergar, o corpo todo também não enxerga. Se teus olhos foram bons, como a gente já leu aqui outra vez em Lucas 11, Mateus 6, todo o corpo terá luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso, estará em trevas. Então a gente está vendo aqui claramente o Umbrana mostrando para nós o que faz com que o corpo de Jesus Cristo, teoricamente, assim chamado de Jesus Cristo, que dizem a igreja carnal esteja em trevas, é os próprios pregadores que não têm a visão da coisa. Cegam o corpo todo, porque eles não têm a luz. Então a pregação intelectual é que cega os demais crentes. Estão conseguindo entender? Eles não têm luz. O corpo todo não tem luz.
e eles andam em trevas. Bem? Vamos ver outra transmissão aqui. Veja. Vou ler aqui. No Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 33 e 35, diz assim, ó: vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava. Veja que Jesus está falando de João, que João era a candeia, era a luz, era a lâmpada, o castiçal, o candeeiro, que iluminava aquele tempo. Falando claramente de que o responsável pelos olhos e por iluminar um grupo de pessoas é um homem enviado por Deus. Certo? É um homem. É um homem na igreja. É o líder da igreja. É o pastor da igreja que Deus envia para trazer luz para aquele grupo de pessoas. Que Deus envia para trazer luz, para ser lâmpada, a candeia para aquela casa, para aquele corpo local. Jesus está falando claramente disso. Que nos tempos de João, João era a candeia que iluminava. E vós quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mas Jesus é a luz de todo mundo. Mas no decorrer das eras, Jesus Cristo sempre teve homens, mensageiros, profetas que traziam a luz no seu tempo. Como o profeta mesmo falou que cada mensageiro foi a luz da sua era. Dentro dessa era, cada pastor, cada ministro é a luz do seu tempo para a sua igreja. Amém? Então, mostrando claramente que o homem é a candeia, é a lâmpada, é a janela para aquela casa, é a candeia para aquela casa, a lâmpada para iluminar aquele corpo local. É o homem enviado por Deus. Se aquela lâmpada não dá brilho, a casa está escura. Se aquela janela não entra luz, aquela casa está em escuridão. Se aqueles olhos não transmitem luz, o corpo todo está em trevas. Fácil assim. Vamos continuar lendo aqui. Mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. Pregado em 29 de dezembro de 63, tradução A Voz de Deus. Parágrafo 267. E aquela menininha lá de pé, ela gritava o mais alto de sua voz, quase ao ir o histerismo. Aqui o Bruna fala de uma criança, né? Estava com seu irmão, eles estavam descendo, parece um elevador, estavam numa viagem, eu não lembro direito agora, num parque de diversão, e de repente eles indo para baixo, a luz apagou. E a menininha então ficou com medo. Ficou no escuro. É essa a referência que ele fala, dando um exemplo da igreja, uma igreja jovem que ela é amedrontada e ela tem medo do escuro. Quase como uma pequena noiva. Olha a comparação que ele faz, a menininha. Mas você sabe, seu irmãozinho gritou, disse: irmãzinha, não temas, porque estava perto do engenheiro, esse irmão, né? O irmão mais velho. Disse: há um homem aqui que pode acender a luz. Não temas, irmãzinha. Há um homem aqui que pode acender a luz. Ele faz com que essa palavra viva. Veja que ele está falando agora, o profeta comparando o ato de trazer a luz com vivificar a palavra. Trazer a palavra viva para o seu tempo é trazer a luz para o seu tempo. Homens que trazem a palavra viva para o seu tempo são a luz para o seu tempo. Pastores que trazem a palavra viva para dentro da igreja, como ela é, estão trazendo a luz para a igreja para iluminar o corpo local. Vê mais uma vez o profeta comparando que a luz dentro de uma igreja são homens enviados por Deus para iluminar, são ministros, são pregadores, são pastores. Não sabemos como ele vem, não sabemos quando ele vem, não sei nada sobre isso, mas ele está aqui. Veja o profeta agora relacionando um homem e era uma ombrana, trazendo a luz para aquela era. E ele pode acender as luzes. Como iremos sair disto? Eu não sei, mas ele está aqui. Ele é o único que pode acender as luzes. Sim, Senhor, ele é o único. Ele é a luz. Ele faz a si mesmo conhecido. E assim que ele acende a luz. Veja que o profeta está dizendo, assim, como é que ele acende a luz? Quando ele revela a palavra como ela é, ele traz a palavra para o seu tempo da maneira viva. Sem mistura, sem dogma, sem ismo, sem interpretações humanas. Aquele homem que traz a palavra para o seu tempo, a palavra viva como ela é a luz que está sendo
Ele está sendo os olhos para aquela igreja, ele está emanando aquela luz para aquele corpo local. Jesus está usando aquele homem, Jesus está usando os olhos. Os olhos de Jesus é aquele pregador, é aquele ministro, é aquele pastor para aquela igreja. Estes são os olhos de Jesus. Olha o que ele está dizendo. É assim que ele transmite a sua luz. Exatamente certo. Se necessita de Cristo para ligar suas luzes. Então toda a escuridão se dispersa. Ele separa, ele está puxando sua pequena noiva para fora. Vendo como o profeta disse? A luz para a igreja é o homem que tem a verdade, que tem a palavra pura para aquela igreja. Bom, mas nosso assunto é perdendo a luz. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, nosso assunto é perdendo a luz. Bom, então como é que um corpo local, uma igreja, perde a luz, para de ver a verdade? Quando os seus olhos são removidos. Quando a luz dos seus olhos são removidos, o povo todo anda em cegueira. Seus olhos, seus ministros são cegados, o povo todo é cegado. Quando o pastor é cegado, o corpo todo anda em trevas. Quando a janela é fechada, não se encontra a porta, não se encontra mais Cristo, a luz não entra ali. Bem? Então, como é que se perde a luz? Fechando a janela, apagando a candeia, a lâmpada, furando os olhos, cegando os olhos. Algum tipo de doença, todo o corpo anda em trevas, toda a igreja local fica na escuridão, toda a casa fica na escuridão. É assim que se perde a luz. Bom, tem duas maneiras, que é o que eu quero trazer agora aqui. Vou trazer os dois lados. Como é que aquela casa fica em escuridão? O nosso assunto é esse. Meditando sobre essa mensagem aqui, a era da igreja de Éfeso, a pregação, e não essa aqui, uma exposição das 7 eras, mas o que foi pregado, embora ele fale aqui também na exposição das 7 eras, né, mas aqui teve um parágrafo que me chamou a atenção e é onde eu fui meditar, comecei a ler, estudar, e que me inspirou para falar isso. E como a gente leu em Apocalipse ali, capítulo 2, que era falando da era de Éfeso, que Deus removeria o castiçal se o povo não se arrependesse, não praticasse as primeiras obras, né? Não voltasse ao primeiro amor. Agora, se eles não voltassem ao primeiro amor, a luz, o castiçal, era uma expressão dizendo que Deus removeria o castiçal, a lâmpada seria apagada. Em outras palavras, os olhos seriam tirados. E nós já vimos aqui que a lâmpada, janela e os olhos representam o guia daquela igreja, a liderança, as lideranças, né? Mais de uma às vezes. O pastor, os pregadores. E que a luz seria tirada. Se a luz é tirada, todo aquele corpo local, aquelas pessoas estariam em trevas. Verdade? Mas como é que ele faz isso? Analisando a Bíblia, Deus faz isso de duas maneiras. Primeiro, é a que eu vou falar aqui. E vocês vão tirar as próprias conclusões. Tá bom? Eu prefiro ler. Então, como é que o corpo local perde? Você já viu, perdendo os olhos. Como é que perde a luz, né? Então, eu vou ler no parágrafo 105, 140, 141, 142 e 193. Tá? Porque eu não consegui botar aqui em slide, tá bom? E vocês prestem atenção dessa mensagem aqui. Tá? Quem tem ela, ó. A era da igreja de Éfeso pregada, em pregação, tá? Parágrafo 141, 142. Qual era o outro? 140, 41, 42 e 193. Vou começar agora. Olha o que o profeta diz. Lembra-te e arrepende-te, ou removerei a luz da estrela do seu lugar. É Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5, falando da igreja era de Éfeso. Como nós falamos que eles voltassem ao primeiro amor. E tu vai analisar nessa mensagem aqui que o profeta mostra, essa é a minha palavra falando, tá? Ele dá a entender assim, eu estou dizendo com as minhas palavras. Ele não disse, eu que estou dizendo. Não é que eles tinham deixado o primeiro amor, mas o amor que eles tinham pela palavra já não era em primeiro lugar, não era o primeiro. Por isso que fala primeiro amor, tá? Que foi primeiro, ele já estava deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar o amor pela palavra.
Eles não tinham abandonado o amor da palavra. Eles tinham deixado o amor de Deus, já não era em primeiro. Entenderam? E Deus estava advertindo aqui, voltem, coloquem a palavra, o amor da palavra em primeiro lugar. Porque se o amor da palavra não estiver em primeiro lugar, eu vou tirar a luz de vocês. Eu vou tirar os meios com que a luz chegue até vocês, e vocês vão andar em trevas. E quem é o transmissor da luz? Como a gente viu, é o pastor. Eu vou apagar a luz de vocês. Eu vou remover os olhos de vocês, desse corpo. Eu vou apagar a lâmpada de vocês. Eu vou fechar a janela dessa casa. Vocês vão andar no escuro. E essa era que a gente está vendo hoje, que é a escuridão do tal, é Laodiceia. Precisa de uma lâmpada. Precisa de olhos. Um colírio. A gente falou na transmissão passada. Para poder enxergar. Lembra-te, removerei. Qual é o seu lugar? Na igreja. Removerei então a luz daquela igreja, daquele corpo local. Tirará o pastor. Mas se você não se arrepender e voltar para onde estava no início, tirarei seu pastor de você. Veja que Deus está chamando a atenção daquele povo. Pratica as primeiras obras, senão eu vou tirar o pastor de vocês daí. O pastor correto. Tirarei do seu lugar. Eu colocarei em outro lugar. Tirarei o seu pastor daí e colocarei em outro lugar. Veja que Deus está dizendo que vai tirar aquele homem correto, íntegro, que tem a luz para a verdade, que traz a verdade como ela é. Se o povo não praticar as primeiras obras, vai ter um tempo, Deus vai remover esse homem e colocar em outro lugar. Vai levar ele para ser uma ajuda em outro lugar. Eu colocarei em outro lugar, onde refletirei a minha luz que brilha. Não foi isto solene? O profeta pergunta. Parágrafo 141. É tempo de as igrejas se arrependerem. É tempo de os pentecostais tiveram muito desses eruditos polidos, veja, intelectuais. Nada aqui, somente aqui. Tá? Dos púlpitos e colocaram ali. É tempo de os pentecostais tirarem muitos desses eruditos polidos dos púlpitos e colocarem ali o pregador à moda antiga. Não querem, né? Não querem essa doutrina. Querem professores, mestres, doutores, segundo suas próprias concupiscências. Isso é profetizado. Mas veja o que o Mombrano está dizendo. Coloquem pregadores à moda antiga que lhes diga a verdade. Mas quando a verdade vem, o povo não quer. O povo não quer, então não tem o amor à verdade. E é aquilo que a gente leu em Isaías. Tem olhos para ler, não veem. Ouvidos para ouvir, não ouvem. Porque receberam de mau grado. Porque a verdade veio. Né? A luz veio e rejeitaram a luz. Homens trouxeram essa verdade. Eles foram os olhos para aquele corpo local. O povo rejeitou a verdade, vai ficar no escuro. Pregador à moda antiga que lhe diga a verdade, não ficando dando tapinha nas costas e usando a igreja para obter um vale-refeição. Vamos falar sobre isso, né? Vou deixar assim, né? O que mais tem, né? Grandes salários e coisa assim, né? Eu bem sei como é que é. E psicologia e algumas corridas de cavalo, e ceias de sopa e tudo mais. É tempo de voltar ao evangelho. Não importa quão poucos vocês sejam. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Arrepende-te quando não virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quem era o castiçal? Quem era a lâmpada daquela casa? O pastor, o ministro, ou os ministros, ou os pregadores. E enviarei a outro lugar para que faça brilhar sua luz em outra parte. Agora o versículo 6, o profeta fala aqui. Aqui está o versículo com o qual teremos problemas. É assim. Se não te arrependeres, ele virá e tirará o teu pastor. Pastor correto. Pastor segundo pautado nas escrituras, como diz a Bíblia. Pastor correto, que fala a verdade. E não que tem pregação aqui, mas que tem Jesus aqui. Viu lá? Porque os que tem só aqui é o que cegam o povo. Eles já estão cegados. Mas os que traz aqui, traz luz para o povo. Porém, se o povo não quer, nós vamos ler agora o parágrafo 193. O que eles fizeram? Regressaram diretamente ao romanismo, batizando-os
no batismo da Igreja Católica Romana. Peça a qualquer pentecostal que me mostre onde alguém na Bíblia foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Peça a qualquer bispo, cardeal, qualquer mestre, que me mostre onde isso alguma vez foi realizado fora da Igreja Católica. E Lutero trouxe isto. Trouxe o catecismo e tudo mais de lá. Os metodistas continuaram com isso. Pentecostais, vocês deveriam se envergonhar. Façam uma faxina. Voltem para a palavra. Arrependam-se, ou Deus tirará de vocês o castiçal. É a luz que vocês têm. Por que hoje o povo está em trevas? Porque a luz, os olhos estão ali, já não iluminam nada, não enxergam nada. Deus removeu aquela luz. O povo, a maioria das igrejas resolveu ficar com pregadores intelectuais, pregadores de sopa, como diz o Mombrana, pregadores paz e amor, que não pregam doutrina, que não mexem na ferida, que não falem nos costumes, nos hábitos, que não pregam sobre muitas coisas, que não pregam sobre essa doutrina. Então eles saíram dali e eles ficaram com o quê? Pregadores intelectuais que falem de milênio, que falem só de salvação, de futuro lar, de coisas futuras e de mistérios e tudo mais. Faz parte, faz isso. Mas tu viu ali o povo que prega a verdade. E os pastores não pregam a verdade, não tocam sobre assunto de casamento, não falam sobre idolatria, não falam sobre dízimo, não falam sobre administração. O povo está cegado. Não tem luz. Parece, tem olho ali, mas tem um olho ali, tem o pastor ali, mas não enxerga nada. Por quê? Porque quando veio aqueles que falavam a verdade, o povo não quis. Então, eles ficaram com aquilo ali. Então tu viu o que Deus está dizendo. Se o povo não quer, se a igreja não quer o correto, Deus vai tirar aquele homem dali, de alguma maneira. Seja pela morte, seja para levar para outro lugar. E aquele povo vai ficar tateando no escuro. Vão ter um pastor ali, vai ter ministros ali, mas que não lhes dirão a verdade. Não vão trazer a luz da verdade. Eles achando que vão estar sendo guiados com os olhos da verdade, estão sem luz, estão na escuridão. Como a gente deu o exemplo das virginécias, né? A liderança, aquilo que guiava elas de um certo momento, a luz se acabou. E nós vimos aqui que o colírio representa o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo, os pastores, os guias hoje, os líderes, não tem o Espírito Santo para enxergar. Não tem o colírio para enxergar no escuro, para guiar um povo. Eles pensam que tem, mas não tem. Quando tu vai ver seus requisitos, tu vai ver que não tem caráter, não tem moral, não tem índole, tem comportamento duvidoso, posturas duvidosas, não tem mínimo de requisito que diz a Bíblia, né? E ainda querem ser guias, são guias de cego, como diz a Bíblia. Cego guiando outro cego. Tá aí o verdadeira palavra que se cumpre é isso aí, é cego guiando outro cego. Eles que dizem, tu que diz ser guia, como diz Romano, né? É instruidor dos nécios. Eu quero ler isso aqui, eu gosto demais disso aqui que está em Romanos, né? Uma das escrituras, é um dos livros que eu mais gosto, né? Que é do livro de Romanos. Vou ver aqui onde é que está aqui. Né? Ó. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a vontade e aprovas as coisas excelentes. Isso aqui está em Romanos capítulo 2, tá? Versículo 17 em diante. Sendo instruído por lei, confias que és guia dos cegos? Os pastores confiam que são guia dos cegos, não é? Porque eles acham que eles são a luz, eles são os olhos para aquele corpo. Luz dos que estão em trevas. Instruidor dos nécios. Mestre de crianças. Que tens e forma de ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outros, não ensina a ti mesmo. Falo de casamento, mas tem um casamento tudo errado. Falo de companheirismo, de fidelidade, de lealdade, de leito imaculado, mas são os primeiros que adulteraram, macularam o leito, olhos cobiçosos, por aí vai, né? Tu que dizes que não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furtas, vai começar roubando a igreja, né? A gente já falou várias vezes, né? Pegando que não são dele, achando que, como eles falam, dízimo, é tudo meu. Tu nunca viu isso o profeta falar, sempre disse, é do Senhor, é de Deus, eu administro. Né? Aquilo que tu já tá careca de saber, né? Que ele ficava com a parte que cabia dele, como diz a Bíblia, né? E não tudo, porque isso é roubo. Né? E aqui tá dizendo, tu que diz que não deve furtar, furtas, né? Os ladrões da igreja, você sabe, são os pastores no púlpito. Né?
Pegando quando se apodera do que não é teu, toma sem dizer é meu, vou lá me apodero, sem alguém que te deu autoridade ou liberdade, é roubo, não tem outra palavra. Né? Tu que diz que não deve furtar, furtas? Tu que diz que não deve adulterar, adultera? Então tudo em cima do público desses exemplos aí, ó. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Né? Diz que abomina os ídolos, mas comete idolatria. Como a gente já falou aqui recentemente sobre o que é idolatria, né? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Né? Só vale para os outros, né? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, a pedra de tropeço é os próprios crentes, é os próprios pastores. Né? Homens divorciados, que são pastores. Como é que tu vai? A própria esposa não conseguiu, ele não conseguiu manter o casamento. Homens que não se dão bem com a esposa e a família, são, são pastores, pregadores, que têm negócios errados, querem conduzir os outros como ter negócio. Ou seja, a primeira pessoa que deveria apoiar um ministro seria a sua esposa, não apoia? Como é que ele vai querer pregar para os outros? Pessoas de fora vão apontar o dedo, vem cá, tu é divorciado, tu adulterou e tal, e tu quer converter eu. Beleza? Tu vê a incoerência que é piada. É piada. Ô, tu que, vamos dizer, tu que é pastor, fez negócio errado lá fora, tu é conhecido como rolista, cheio de rolo, coisa errada, tu quer me ensinar agora que eu tenho que ser honesto e fazer um negócio correto? Nem a tua família, não tem respeito nem pela tua família com os negócios certos. Tu quer ensinar os outros a fazer o negócio certo? É isso que as pessoas do mundo vão dizer. É ser instruidor dos nécios, fazendo coisa errada. E nós estamos aí, tá rodeado nos púlpitos. O povo anda em trevas. Por quê? Porque mais pregam revelações, pregam as mesmas coisas, pregam, né, sobre os judeus, pregam sobre eventos modernos, pregam sobre terremotos. Mas e o caráter? Não tem. Não tem os requisitos morais. Não tem, não tem, não tem. Mas por pregar a mesma coisa que o outro prega, eles se abraçam, como a gente já falou aqui muitas vezes, né? E são chamados de irmãos e pastores, são os grandes homens de Deus. Mas se alguém perguntar, vem cá, mas tem vida? Tem os requisitos mínimos? Aí não tem, mas daí não importa, porque isso aí no mundo hoje ó, não importa. Tu vê que o povo tá cegueira. Mas vamos continuar aqui. Entendeu, né? Deus ia remover os olhos, tirar a luz daquela igreja, o castiçal daquela igreja que é o ministro correto. Porque se o povo não quer. O povo não quer. Agora, essa mensagem aqui, ó, que eu estava lendo semana passada, eu complementei. A maneira de um verdadeiro profeta, pregado em 19 de janeiro de 63. Parágrafo 113. Como o pregador vai se levantar no púlpito? Olha só. Agora vem o outro lado. Tá? Como um pregador vai se levantar no púlpito e pregar a rocha e edificá-la sobre os fundamentos do evangelho completo, quando o seu público, ó, o próprio povo, né? Algumas das pessoas presentes ali o colocariam para fora? Agora, eu culpo o pregador por não ter a coragem e o Espírito de Deus, ó. Agora, eu culpo o pregador por não ter a coragem e o Espírito de Deus por simplesmente fechar a porta e dizer que outra pessoa defenda essas coisas e não eu. Ah, eu admiro um pregador que faz isso. Mas tu vê que o Nombrando tá falando, eu culpo esse pregador. Por ele dizer assim, ó, eu não vou pregar isso, que outros preguem. Mas como ele não faz isso, o Nombrando tá dizendo, eu culpo ele. Porque se ele fizer isso, o povo bota ele para fora. Tá vendo? Ele tenta trazer a luz para dentro. Por mais duro que seja e difícil que seja, o povo não quer isso. Então o povo vai abraçar esses pregadores de paz e amor, mestres, doutores que pregam grandes revelações, mas eles mesmos já, ó, é só aqui, ó. Porque se eles estivessem aqui, eles seriam o primeiro a descer do púlpito. Porque o Espírito Santo os constrangeria e diz, ó, tu não tem capacidade para estar aí. Tu é uma pedra de tropeço, uma vergonha pro povo aí fora, como a gente viu aqui em Romanos. Mas eles não têm aqui, só são aqui, já perderam a visão, estão cegando o povo. Mas o povo está preocupado com isso? A maioria não. A maioria chega a dizer, se pregar doutrina, eu tô saindo fora da igreja. Já tá cego, já tá, ó, não tem o amor da palavra. Então vai. Segue esses homens que estão aí. Pode seguir. Eles já estão cegos, eles já não estão, né? Eles não encontraram a porta. Muito menos a igreja vai encontrar a porta.
Opa. Olha só. Continuando aqui. Mas olha o que o Mombrana diz no parágrafo 114. Olha o que ele fala no 114. Para aquele povo. Quando a luz está ali, quando aqueles olhos verdadeiros de Deus estão ali naquele corpo local, olhos ungidos de Deus, lâmpada com mais puro azeite ali naquele corpo local. Quem sabe ele não é grande pregador de grandes mistérios, de grandes assuntos, mas ele está trazendo a pura verdade ali para aquele tempo. Olhos ungidos de Deus. Parágrafo 114, continuando, tá? Mas ai daquela congregação, ai daquela congregação, quando um homem ungido de Deus tenta lhe trazer a palavra, e então eles não se alinham com ela. Isto é certo. Ai daquela congregação. Como ele vai ter uma igreja com todos os 9 dons operando nela? E assim por diante, ó, cadê o poder da igreja? Então, e a igreja nem mesmo vive decentemente e moralmente, não aprendendo o ABC do evangelho? Vê que o profeta está dizendo que a gente sempre fala. Moralmente, decentemente, caráter é o ABC do evangelho. Aí os homens querem pregar coisas superiores, mas não tem nenhum ABC do evangelho. E estão em cima do púlpito. Como eu falei, não tem nem requisito. Não tem nem os requisitos básicos. Isso é ter luz na igreja? Eu pergunto para vocês, me respondam. Isso é exemplo de olhos ungidos que lavou os olhos com colírio para enxergar no escuro? Se nem o caráter moral tem, nem os requisitos básicos morais tem. O púlpito tem que ser limpo. Limpo. Os olhos têm que ser limpos, com o mais puro colírio, que é o Espírito Santo que a gente viu aqui. Para que todo o corpo tenha luz. Mas o povo quer? Não. Pode ficar com os olhos sujos mesmo. É isso aí, prega para nós. Pode ficar os olhos ofuscados, cheio de catarata, cheio de miopia, cheio de estrabismo, cheio de astigmatismo, cheio de ceratocone. Esses olhos estão cheios de doença aí. Mas o povo está importado em querer enxergar a verdade? Não. Só quer ouvir coisas que satisfazem o ego, que satisfazem o bem-estar, porque se alinhar com a verdade. Tá dizendo. Mas vamos continuar aqui que o tempo está passando. Ai daquela igreja. Então dizem, se eu tivesse um pregador melhor, olha, quero um pregador melhor do que falar a verdade. Ora, a culpa é sua, isto é certo. A culpa de nossa nação, de nossos americanos que viemos para cá em busca de liberdade religiosa. De quê? E damos meia volta e colocamos em nossa capital exatamente aquilo do que viemos para cá para nos libertar. Veja que contraste, né? Aí o povo diz, eu quero a verdade, mas quando tem pessoas falando a verdade, o povo não quer. Porque dói, machuca, mas é a verdade. Isso incomoda todo mundo, a verdade. Mas a questão é se nós aceitamos a verdade ou não. Porque a obediência total à palavra dá direito ao Espírito Santo. Não adianta tu me dizer eu tenho o Espírito Santo, mas se tu não obedece o que está escrito. Eu tenho o Espírito Santo. Eu posso até estar em dificuldade, eu estou lutando para me enquadrar. Mas como eu rejeito e não quero isso, digo que isso é besteira, não tem nada a ver, irmãos, eu rejeitei o Espírito Santo na hora. O Espírito Santo e a palavra são a mesma coisa. O problema é que o povo não sabe mesmo o que é o Espírito Santo. Por quê? Porque no púlpito tem esses olhos que já estão todo ofuscados. Mas quando tinha olhos de verdade trazendo a verdade, o povo não aceitou, Deus tirou esse povo dali. Pode ver que muitos homens não estão mais nesses meios. Estão isolados. O que aconteceu? Foi Deus que tirou desse meio. Era a luz para aquele meio ali. Mas o povo não quis, então Deus removeu seus homens, removeu o castiçal, removeu a luz daquele grupo de pessoas, e tá outra lá, uma outra vela apagada, uns olhos cegados, conduzindo o povo. Mas eles estão encontrando a porta? Agora eu quero ler outra coisa para vocês aqui. Vocês entenderam como é que Deus tira a luz daquela igreja. Quando os olhos ungidos de Deus que está naquele homem, aquele pastor, aqueles ministros que são os olhos ungidos com a que estão trazendo a verdade como ela é, e o povo rejeita, o povo não quer, Deus tira. Tem um tempo. O povo fica no escuro. O povo fica em trevas, sem os olhos para ver. Deu para entender? Porém, agora nós vamos falar o outro lado. Quando o povo aceita o homem daquele jeito. 1 Samuel, capítulo 11. Diz assim, irmãos, versículo 1 ao 3.
Então subiu Naás Amonita. Vocês vão entender o que tem a ver com o olho, o que eu falei a transmissão passada sobre os olhos. Subiu Naás o Amonita e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás Amonita lhe disse: com esta condição farei aliança convosco. Ou seja, estava invadindo Israel ali e amedrontou o povo disse: vamos fazer concerto, vamos fazer um concerto de paz, uma aliança. E Naás, o Amonita, disse assim: então, ó, eu faço um pacto com vocês, eu faço uma aliança com vocês, com essa condição aqui, ó. Essa é a condição que o inimigo faz, tá bom? Que a todos vos arranque o olho direito. E assim põe esta afronta sobre todo Israel. Olha, eu não invadi vocês aí, vocês querem fazer acordo? Tá, isso é o inimigo, o Amonita. Cada um de vocês arranque o olho direito. Fala isso para todo Israel. Aí eu faço um pacto com vocês. Já amedrontando o povo, né? E cada um de vocês arranque o olho direito. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos o mensageiro por todos os termos de Israel. E, não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. Ó, vamos aos anciãos. Os anciãos, os mais sábios, né? Não, vamos enviar a Israel. Se não achar ninguém, nós então viremos a ti. Se ninguém saia nessa peleja, não tem nenhum valente, então nós viremos até vocês. Talvez faremos esse concerto aí. Tu viu que o inimigo disse: arranque o olho direito. O que é o olho direito? O que o profeta tem para dizer para nós sobre o olho direito? E o inimigo quer arrancar. Mensagem: o rei rejeitado. Pregado em 15 de maio de 1960, tradução de Goiânia. Aqui o profeta falando a mesma coisa sobre essa escritura que a gente leu de Samuel, tá? A mensagem: o rei rejeitado. Então constatamos que o inimigo se estabeleceu e ele ia entremear-se num pequeno grupo do povo de Deus e ia arrancar o olho direito de cada homem. Veja, irmãos, o olho direito. É isso que o inimigo tenta fazer sempre: arrancar os 2 olhos, se puder, para o povo não ver o que está fazendo. É isso que Satanás tenta fazer hoje com cada cristão: arrancar sua visão espiritual para apenas seguir o senso intelectual, olha só, das coisas, e não o senso do Espírito Santo dirigindo. Então tu vê que o profeta está dando exemplo aqui, um tipo de que o olho espiritual é o olho direito. E o outro que sobra, o esquerdo, é o olho intelectual. E ele dizendo que era isso que o inimigo quer fazer. Ele quer arrancar do povo de Deus o olho direito, cegar o olho direito, para que o povo então não possa ver as coisas espirituais. Fica só com as coisas carnais, as coisas do mundo, as coisas intelectuais. Tá conseguindo entender o que eu quero dizer? Então o que ele faz? Ele arranca. Ele não precisa arrancar os 2 olhos, só o olho direito, o olho espiritual. É assim que os ministros estão. Estão com o olho direito furado, cegado. Porque eles são os olhos do povo, daquele corpo. E se o inimigo cega eles, espiritualmente eles não vêem nada. Tá bom? Então o inimigo está tentando tirar o olho, a visão espiritual daquele corpo local. E ele já conseguiu muitos. Arrancou o olho direito, já vazou, já furou o olho direito de muitos ministros e muitos pregadores, de muitos pastores na igreja. Não tem visão espiritual nenhuma. Só visão aqui, ó. Lembra os 2 pregadores? Intelectual. Fica com a visão intelectual, cega o povo. Porque espiritual não tem. Já há muito tempo. Esse vice nem sequer se juntava nessas reuniões de ministro, nem chegava perto. E ensinava o povo a não ir. Mas tudo é amor, não é? É amor, nós temos que amar, é amor, essa super graça. Né? É cego guiando outro cego. Vamos continuar lendo aqui. Mas você está entendendo o que é o olho direito. Tá bom? É o olho espiritual. O inimigo já arrancou o olho espiritual dessa igreja faz tempo. Guardem isso. Agora, irmãos, eu quero que vocês gravem isso no coração. Eu não vou demorar, tá? Prometi que a transmissão seria curta. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Essa palavra, impenitente. Eu estava estudando sobre isso. Impenitente. Impenitente. Se vocês não... Vou tentar trazer aqui a definição, tá? Vocês estudem sobre isso, guardem isso no coração hoje, tá? Impenitente. O que é um homem impenitente? É isso aqui, ó. O que é uma pessoa impenitente? Um homem impenitente é isso aqui, ó.
que não demonstra arrependimento. Então, um homem impenitente é um homem que não demonstra arrependimento por seus erros ou pecados. Ele diz que ele finge, ele é um fariseu, mas ele não demonstra arrependimento pelos erros e pelo seu pecado. E que insiste no erro. Mais grave ainda, continua insistindo no erro, no pecado. Aquele que persiste no crime é contumaz ou incorrigível, até mesmo na hora da morte. Até mesmo na hora da morte, ele não se arrepende. Não demonstra, ele não derrama lágrimas de arrependimento. Ele não sente a dor do arrependimento. Isso é uma pessoa impenitente. Uma pessoa penitente, uma pessoa que se arrepende. Uma pessoa impenitente é uma que não demonstra nenhuma noção de arrependimento, nem morrendo. Nem morrendo. Essa é uma pessoa impenitente. Mas por que eu estou falando isso? O que tem a ver, Tiago, impenitente com o olho, com a igreja perdendo a luz? E tem uma profecia que nós vamos partir agora, que Deus dizendo o castigo dos impenitentes. O que Deus faria com os impenitentes? Furaria o olho, cegaria o olho, furaria o olho direito, o olho espiritual. Por que esses pastores estão cegados espiritualmente? Por que esses ministros do povo, que são guia do povo, esses olhos, esse corpo, esses corpos locais de igreja estão com o olho furado espiritualmente? Porque os seus líderes são impenitentes. Porque o povo é impenitente. Eu vou mostrar aqui. E Deus dizendo que castigaria os homens impenitentes, os pastores impenitentes, os líderes impenitentes. A maioria que está hoje aí guiando o povo nunca se arrependeu. Pelo contrário, depois de serem ministros e pastores, líder de cântico, diácono, fizeram coisas absurdas, vergonhosas e não demonstram arrependimento. Nenhum arrependimento sequer. São impenitentes. E o castigo dos impenitentes, um dos castigos é que Deus furaria seu olho direito. Sem a visão direita, o olho direito, tá entendendo agora? Sem a visão, que é a visão espiritual, o corpo local todo está em trevas. O povo aceitou aquilo também. Quando os olhos verdadeiro ungido de Deus estavam ali, eles não quiseram. Então eles colocaram outros olhos ali. Mas com o tempo, esses olhos não enxergavam mais nada. Estou mostrando agora o segundo lado. O primeiro lado é que Deus, com seus olhos ungidos, e o povo não aceita aqueles olhos, aquele pastor, pregador que fala a verdade, Deus remove aqueles olhos. O corpo fica no escuro. Porém, quando o povo aceita aquilo, aceita aquele pastor, tem uma vida errada, e tem segundas intenções que nós vamos olhar agora, vou falar bem abertamente, pastores e líderes, então o que Deus faz? Então tá. Porque não tem como o profano e o sagrado andar junto. Não tem como o moral e o imoral andar junto. Não tem como o que é santo e o profano, o que é decente, o que é honesto e o que é desonesto andar junto. Se aquele homem, então, que não tem a condição moral nenhuma, baseada na Bíblia, para estar ocupando um cargo de liderança em cima do púlpito, ser um guia do povo, mas o povo quer, então tá. Então Deus não permite a visão espiritual. Permite apenas a visão intelectual das coisas. Tá entendendo? Então Deus remove o olho espiritual desse líder que está nessa igreja. Todo o corpo está em trevas. Tá entendendo? Ah, Tiago, tu tá falando besteira. Não, nós vamos ler aqui. Por isso que eu tô falando agora. Isso é uma pessoa impenitente. Por quê? Porque ele foi impenitente. Ele é impenitente. Ele não demonstra arrependimento pelos seus erros. Bom, eu tava procurando também, falando um pouco, mudando um pouco de assunto, mas tem tudo a ver. Eu tava até procurando, pesquisando, querendo saber essa diferença. Por isso tem o nome penitenciária. Penitência. Estude, procure isso no dicionário aí na internet, o que é penitência, penitenciária. Que eu queria saber a diferença de uma penitenciária de um presídio. Aí eu procurei e achei, entendi. Realmente entendi. E o presídio é onde as pessoas que cometem crimes, elas vão e ficam retidas, reclusas, presas, até o dia do julgamento. Isso é uma prisão. Entendeu? Resumindo, o inferno é uma prisão. Não é uma penitenciária. Já a penitenciária é o lugar onde as pessoas vão cumprir pena, vão pagar sua penitência depois de serem julgadas.
Então elas vão para penitenciária e não para o presídio. Entenderam? Tem essa diferença. Tem esse nome. Eu não sabia disso. Eu vim a saber agora. Então, presídio é onde as pessoas ficam presas por cometerem um crime até receberem o julgamento. Depois que elas recebem o julgamento e a sentença e são condenadas, elas vão para penitenciária. Cumprir a sua penitência. Pagar a sua penitência. Expiar o crime dos seus atos. Pagar pelos seus atos. Vocês entenderam? O que nós estamos vendo hoje? Só que o caminho do penitente, e Deus quer que o homem seja penitente, que demonstre arrependimento. Mas por ele ser impenitente, vai ser removido o olho direito, vai ser furado o olho direito. Mas, o que a gente está vendo hoje? Púlpitos impenitentes. Púlpitos penitenciários. Onde as pessoas vão e pagam, querem pagar a pena. Fizeram coisas erradas e eles querem trabalhar. O que acontece um preso que está numa penitenciária? Ele vai viver dias lá, pagar pelos seus crimes. Ele vai, então, ser expiado os seus atos, vai pagar a sua penitência. Isso é muito usado no catolicismo, né? Pagar a penitência. Como eu estou dizendo, púlpitos penitenciários. Púlpitos que pagam penitência, né? Então, ele vai... pelos seus atos, obras, ele vai arcar com as consequências, para pagar os seus pecados, os seus crimes. Isso é que a penitenciária faz. O que os púlpitos estão fazendo isso hoje? As pessoas erram e tal, e não são removidas, não são tiradas, o mal não é removido, as pessoas, pastores, ministros, eles querem continuar trabalhando, querem continuar sendo pastores, eles querem trabalhar mais e mais e mais e mais, para pagar a sua pena do pecado. Eles acham que trabalhando mais, fazer um evangelismo, fazer um programa, trabalhar para Deus, vai expiar a sua culpa, vai expiar o seu pecado. Só que não é assim que se expia o pecado. Não é pagando com obras como eles estão fazendo. A verdadeira penitência de Deus é se arrepender. Por isso que o impenitente não se arrepende. O penitente se arrepende. Mas eles não querem se arrepender e largar, porque é aquele que confessa e deixa. É aquele que larga. Larga. Ministros que fizeram tanta coisa errada. Vulgaridade, imoralidade, roubo, coisa errada. Não só eles, mas diáconos, líderes de cântico. É largar, se arrepender e parar. Mas como eles são impenitentes e querem continuar, eles querem pagar a pena deles através de obras, através de atos. São púlpitos impenitentes. O que a gente está vendo é um monte de penitenciária, não são igrejas, são penitenciárias. Onde estão presos, almas aprisionadas, que vão ficar ali presas e vão continuar pagando. Eles achando que através de obras eles vão pagar e expiar o pecado deles. São casas de prisão. Por isso que o Bruno falou, casas de prisão. Eu daria outro assunto, tá? Quem quiser pegar e seguir esse assunto, mas eu não quero. Não sinto essa inspiração agora, mas daria outra pregação aqui. São verdadeiras casas de prisão. Por isso que o profeta falou, as igrejas são casas de prisão. São penitenciárias. Onde eles estão ali já condenados, julgados, muitas igrejas, né? E eles estão ali trabalhando cada vez mais, achando que vão pagar, pagando a pena deles. E vão pagar a pena deles diante do que Deus está fazendo, mas não do que eles mesmos. Eles estão achando que estão trabalhando para Deus e vão expiar o seu pecado. Mas como é que se expia o pecado de Deus? Como é que se penitencia de acordo com Deus quando há tempo? Antes de cruzar a linha, antes de ter um julgamento? É isso aqui. Ó. Mensagem, uma exposição das 7 eras da igreja. Agora sim, tá? Essa aqui, ó. Pra quem tem, ó. A exposição das 7 eras. Aqui, ó, na página 73, tá? A era de Éfeso também. Primeiro parágrafo, ó. Qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Olha a penitência aí, ó. Tá vendo? O homem penitente é o homem que se arrepende. Mas os que não se arrependem continuam. Então, nessas casas de prisão chamadas igreja, nessas penitenciárias. A maioria almas encarceradas, espíritos em prisão, dentro das igrejas, cumprindo, pagando sua penitência. E vão pagar pro resto da vida. Porque sua alma está presa. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, tá vendo? Arrependimento. Então, tanto mais terá que se arrepender o morno ou apóstata. Veja, arrepende-te, pois produz frutos dignos de arrependimento. Mostra com tua vida. Tá vendo? O impenitente, ele não mostra com a vida. De maneira nenhuma. Tu tá vendo claramente que ele não se arrepende. Ele ainda, pior, ele tá tão cego que ele nem sabe que ele nem acha que fez coisa errada.
É os outros que não aceitam eles são pastores e tal, que estão abandonando os poucos que estão saindo desses necrotéricos, saindo dessas penitenciárias, eles ainda se acham certo e o povo é errado, porque tem que aceitar eles, porque eles são os ungidos. Mas coitados, já não perceberam que já perderam o olho direito. Veja que o que esse parágrafo está falando tudo que eu estou falando. Arrepende-te, produz frutos dignos de arrependimento. Se não te arrependeres, Deus tirarei teu castiçal, ó, tirarei tua lâmpada, a tua luz. Certamente, uma igreja nesta condição não pode dar luz ao mundo. Claro, nem ela tem luz. Sua luz tornou-se em trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores, ó, de novo, a luz para aquele corpo. O povo não se arrepende? Deus tirará seus fiéis pastores e os deixará sozinhos e continuarão falando acerca do cristianismo. Veja, ó, continuarão falando acerca do cristianismo, mas estarão destituídos dele. Estão dentro das penitenciárias. Já foram julgados, condenados e estão pagando a sua penitência dentro desses presídios chamados igrejas da mensagem. Não quiseram sair quando era tempo, não se arrependeram. Então tá. A luz sai, os pastores saem, os verdadeiros ministros saem daquele corpo local. O povo aceita colocar outros olhos ali, que tem, porque são homens impenitentes, olhos cegados, o olho direito, espiritualmente falando, cegado, e o povo vai cumprir o resto da vida, talvez até a eternidade, cumprir a sua penitência. Não são igrejas, são penitenciárias. Tá vendo como tem tudo a ver o que a gente está falando aqui? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Então, fica com isso, o homem penitente. Bom, agora eu quero seguir o final aqui. Vou ver se é o final mesmo. Exatamente. O homem impenitente, tem uma profecia dizendo que o homem impenitente Deus castigaria. Tá? Os pastores impenitentes. Curaria o olho direito, que é o olho espiritual. O povo estaria, aqueles que são conduzidos por esses homens, e tem o olho furado, porque são impenitentes, porque o povo também é impenitente, vai ficar no escuro. Vai ficar no escuro. E Deus falou que faria isso. Onde é que está isso, Tiago? Está aqui, ó. Está em Zacarias, capítulo 11. Você pode ler. Tá, algumas Bíblias está escrito assim: o castigo dos impenitentes, daqueles que estão se arrependendo. Os pastores impenitentes. Zacarias 11. Tu pode ler aí. Eu quero que tu leia comigo aqui. Deus falando para Zacarias. Aqui, escutem bem com atenção, irmãos. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Olha que Deus está falando. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Tudo, você sabe que essas árvores tudo representam pessoas, né? Poderes, homens que estão no poder, né? Homens grandes, elevados e tudo mais, né? Lembra? O machado está posto à raiz das árvores, né? João Batista, aqueles homens, aquela... Né? Toda árvore que não dá fruto. Então aqui Deus está falando de faia, líbano, cedro. São homens, são pessoas, né? Homens grandes. Eis voz do uivo dos pastores. Agora segue aqui. Olha só. Uivo dos pastores. Os pastores estariam uivando. Porque a sua glória é destruída. Toda essa glória que tu está vendo aí da mensagem, essas marajadas da mensagem aí, ó. É isso aqui, ó. Homens e líderes, é isso aqui, ó. Sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados. Aqui tu vai entender que é falando de ovelhas, tá? Um povo que é liderado por esses líderes, tanto reis, tanto na questão do Estado quanto a questão da religião, tá? E Deus tem uma advertência aqui, uma crítica aqui. Ó. Voz do bramido dos filhos de leão, porque foi destruída a soberba do Jordão. Cujos possuidores as matam. Veja, aqueles que possuem as pessoas as matam. E não se tem por culpado. Ainda se acha que não são culpados. Cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque é enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas. Veja que está falando de ovelha e pastor. Líderes, né? Líderes e o povo. Ó. E eles dão glória, porque eles têm se enriquecido com as ovelhas. Os líderes mundiais dão glória porque têm se enriquecido com o seu povo. Aqui Deus está falando para o povo de Israel. Só que olha o que está acontecendo aqui.
dizendo, ó, a glória de vocês é vinda. Vocês que estão se gloriando por ter se enriquecido e criaram esse patrimônio todo, entraram pobre, estão saindo rico, como a gente tá vendo, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês estão se glorificando porque tem se enriquecido com as ovelhas. Deus está comparando aqui um pastor e ovelha como uns líderes do seu povo. E a gente pode trazer para a igreja, exatamente, cai como uma luva de um pastor e o povo, porque nós estamos falando de nível espiritual, nível religioso, nível de igreja. Os líderes se gloriando porque estão enriquecendo com as ovelhas. Olha só. É o que está escrito aqui. E seus pastores não têm piedade delas. Olha o que Deus está dizendo. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra. Veja que Deus estava falando para Israel, mas agora para os crentes, né? Trazendo para cá. Diz o Senhor, não terei mais piedade. Mas eis que entregarei a homens, cada um na sua mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da mão. Mas por quê? Vê que Deus está dizendo, ó, vou entregar esse povo. Então tá. Se virem. Eu vou entregar vocês, na mão dos líderes de vocês. Como as ovelhas que estão sendo mortas pelos pastores, é a comparação que ele está fazendo, por esses homens, eu vou entregar esse povo na mão das suas lideranças também. Por quê? Agora Deus começa a se queixar e dizer, por que eu vou entregar? Ó, como se diz, larguei de mão, vou entregar esse povo aí. É o que a gente está vendo. Deus, acho que Deus, a maioria dessas igrejas dando mensagem, tu acha que Deus está ali? Deus já entregou a eles, ó, para esses homens cruéis. Por que Deus entregou na mão desses homens, dessas lideranças corruptas? Vamos continuar lendo. Parágrafo 7 em diante. Eu apacentei as ovelhas da matança. Olha, Deus está dizendo para o povo de Israel. Deus está falando para os crentes hoje. Eu apacentei. Enquanto eles estavam matando, tinham líderes, eu que estava cuidando de vocês. Para que não acontecesse igual acontece com as denominações. Eu estava cuidando de vocês. Por que está acontecendo mais isso hoje, irmãos, que a gente está vendo? As lideranças da mensagem, como muitas da denominação. É porque Deus já entregou a eles, o povo quis isso. Porque quando os olhos de verdade estavam lá, o povo não quis. Ó, eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Veja que Deus está dizendo, eu fiz isso. E tornei para mim duas varas. Ó, e tomei para mim duas varas. E uma chamei suavidade, e a outra chamei laços. E apacentei as ovelhas. Deus está dizendo, eu estava com vocês. Vós, povo de Deus, meu povo, eu estava com vocês. Eu apacentei vocês da matança. Eu não deixei que eles se prevalecessem sobre vocês. Eu não deixei que eles fizessem como eles fizeram com os outros. Com vocês, não. Mas olha o que Deus está falando aqui, ó. Eu apacentei as ovelhas da matança e destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Agora Deus está dizendo, ó, eu destruí num mês 3 pastores. Eu poderia tirar outra lição, né? Um símbolo, como Deus falou, eu destruí num mês 3 pastores que faziam mal para aquelas ovelhas. Veja como Deus estava dizendo que teve compaixão desse povo, como Deus estava tendo misericórdia dessas ovelhas que estavam na matança, que estavam na mão desses homens corruptos. Deus está dizendo, eu cuidei de vocês, mas agora entreguei. Por que Deus entregou? Ó, porque a alma de vocês também tem fácil de mim. Deus, como sendo bom pastor, cuidando das ovelhas, as ovelhas não queriam saber dele. Ah, é? Já que eu estou cuidando de vocês como um bom pastor, e vocês não querem, vocês querem fazer as próprias escolhas de vocês? Então tá, então eu vou entregar vocês na mão desses outros pastores. Porque quando vocês estavam na minha mão, e quando eu tinha homens corretos, homens íntegros, com a visão correta, iluminando o corpo local, vocês não querem, porque eram meus pastores, vocês escolheram não me rejeitar, então eu vou entregar você na mão desses outros pastores maus, que estão matando as ovelhas. É a comparação que Deus está fazendo. E Deus dizendo aqui, ó, versículo 9 em verde, irmãos, ó. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, que morra. Ah, é? Só vai morrer? Morra. E o que for destruído, seja. E as que restarem, coma cada um a carne de sua companheira. Ou seja, ó, ovelha que come ovelha, Deus está dizendo. Vocês não querem, vocês estão me rejeitando. Eu, o bom pastor, vocês estão me rejeitando. Vocês não querem minha palavra, não querem minha condução. Não querem ser guiados por mim. Então eu vou entregar vocês na mão. Vocês querem esses pastores, esses ministros. O que eles vão fazer? Eu vou entregar na mão desses homens maus. O que eles vão fazer? E eu disse, não vos apacentarei mais. E tomei a minha vara a suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, veja, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes,
Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Aqui Zacarias estava trabalhando como Deus dizendo para ele trabalhar como pastor de ovelha. Vai lá e trabalha lá, apacenta. Como aquilo um tipo mostrando como era Deus cuidando do povo. Né? A comparação de pastor e ovelha, Deus estava refletindo no seu profeta Zacarias que ele fosse trabalhar como apacentador de ovelha. Para que Deus pudesse explicar o sentimento que ele estava sentindo. Versículo 13 em diante. O Senhor, pois, me disse. Então Zacarias cansou, né? Saiu lá e disse, ó, eu não trabalho mais, não quero mais trabalhar. Ó, se bem parece para vocês, aquele grupo de pastores, né? Paguem o meu salário do dia. Né? Então eles pagaram Zacarias com 30 moedas de prata. Foi um bom valor. Né? Disse, ó, eu não quero mais. Então, ó, tudo que eu fiz aqui agora, eu não quero mais, essas ovelhas não querem saber de mim. Né? Que era um tipo das povo de Deus não querendo ser guiado pelo grande pastor, trazendo para nós agora hoje. Então Deus também teve, né? Os crentes têm fastio de Deus, não querem ser guiados pelos pastores corretos, os homens que Deus coloca correto. Então Deus está entregando eles na mão de outros. E o Senhor me disse, arroja isto ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara a laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse, olha, o Senhor dizendo para Zacarias, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato. E nós temos que parar e fazer uma análise. Deus estava dizendo para Zacarias assim, Zacarias, agora ainda assim, ó, vai e pega. E outras bíblias dizem assim, utensílios, instrumentos coletivos, peças, equipamentos de um pastor insensato. Aí eu ficava pensando, mas o que é um pastor insensato? E não é sensato? Quais são os instrumentos de um pastor insensato? Deus estava dizendo para Isaías assim, ó, toma para ti, Zacarias, pega para ti instrumentos de um pastor insensato. Mas o que me chamou a atenção, eu fiquei vendo, irmãos, quais são os instrumentos de um pastor sensato? Um pastor que tem bom senso em cuidar das ovelhas. Um legítimo pastor, vamos falar assim. Um verdadeiro pastor. Quais são os instrumentos? Aí eu comecei a analisar e ver o que um pastor naquele tempo que ia apacentar as ovelhas no campo, o que ele levava consigo? Que você olhasse, o que tu, irmãos, pudesse olhar para um pastor. Pensa em Davi, por exemplo, cuidando dos pastores lá. Que tu pudesse olhar para Davi, um pastor de ovelha, indo no campo cuidar das ovelhas do pai. Quais são os instrumentos? O que Davi estaria levando consigo? Primeiro tu me diria, bom, ele estaria levando um cajado. Ele estaria levando um alforge, onde ele leva o alimento, onde ele leva remédio para as ovelhas, onde ele levaria talvez a sua arma para defender as ovelhas dos invasores, dos lobos, dos leões, dos ursos. Ele levaria talvez uma vestimenta adequada. O que mais que ele levaria? Sapatos adequados para caminhar. Ou seja, ele estaria com uma vestimenta, com uma roupa, tudo aquilo que um pastor precisa para sua viagem, um alforge. Isso seriam instrumentos de um pastor sensato. E mais algumas coisas que eu não consigo lembrar. Tudo que os utensílios que ele tivesse, ele estaria carregando para a viagem, para apacentar as ovelhas. E isso é um pastor sensato. Que ele sabe que tudo que a ovelha vai precisar e que ele vai precisar no caminho. Porque o caminho é longo, é perigoso, tem ladrões, tem animais selvagens para comer as ovelhas, para matar as ovelhas. E ele precisaria estar levando tudo isso consigo para ir e trazer as ovelhas de volta para o aprisco. Isso é um pastor sensato, que carrega essas armas. Aí eu fiquei analisando, bom, se isso são instrumentos de um pastor sensato, o que seria um instrumento de um pastor insensato? Onde alguém pudesse olhar, bater o olho e dizer, opa, isso aí não é a característica de um pastor, não. Isso aí não são instrumentos de um pastor, não. Isso aí não são as vestes de um pastor, não. Isso aí não é sapatos de um pastor que vai conduzir a ovelha no campo, porque ele tem que dar com o sapato adequado. Já pensou? Ele tinha que subir montanha, caminhar em planície, através dos espinhos, atravessar rio. Ele tinha que estar com uma vestimenta adequada para os ambientes, para o tipo de situações que ele ia encontrar no meio do caminho. Concorda comigo?
Aí outra, tudo aquilo que ele precisava de alimento, de remédio, tanto para as ovelhas quanto para ele, alimento, talvez um mapa, talvez, tudo aquilo que ele precisava estaria dentro daquele alforge. E aquele alforge é uma bolsa a tiracolo, tá? Onde ele carregava, porque ficava sobre os seus ombros. Ele tinha que carregar tudo aquilo, a bagagem estava sobre os seus ombros. Tudo aquilo que a ovelha necessitasse estava sobre os seus ombros. E é uma coisa pesada. Era pesado o seu alforje, tinha muita coisa ali que ele precisaria levar durante a sua jornada para conduzir a ovelha a se alimentar, a trazer, a levar para o aprisco. Então ele tinha que carregar sobre os seus ombros toda a bagagem, toda a sua. Como é que se diz? Esqueci a palavra. O compromisso dele com a ovelha estava sobre os seus ombros. O fardo era pesado. O que ele tem que carregar para manter aquela ovelha, levar até a jornada e trazer em segurança é pesado. Por isso é sobre os seus ombros, sobre o seu coração, sobre os seus ombros. Porém, o que um pastor insensato então traria? Eu fiquei analisando através da Bíblia, da história. Primeira coisa, ele não levaria um cajado, ele levaria só uma vara. Segunda coisa, ele não levaria um alforje, não levaria uma bolsa, ele levaria o quê? Não levaria uma sacola, ele levaria o quê? Uma bolsa. Uma bolsa é o que, naquele tempo, seria o que a gente chamou de pochete. Nós hoje. Somente o quê? Para guardar dinheiro. Então a Bíblia faz essa distinção entre bolsa e alforje. O alforje é tiracolo. Uma sacola tiracolo onde tem todos os utensílios, toda a bagagem que um pastor necessita. Que as ovelhas necessitam. Já a bolsa não. A bolsa era amarrada à cintura, não estava sobre os ombros. Estava aqui sobre os rins. Né? Aqui, ó. Apenas o interesse pessoal. Porque a bolsa, as pessoas da antiguidade, lá no antigo Israel, naquele tempo, levavam, principalmente era para guardar dinheiro, só para isso praticamente. Eram utensílios de interesse pessoal, objetos pessoais, ganhos pessoais. Então se colocava na bolsa. A bolsa que Judas carregava era sobre a cintura, estava sobre os seus rins aqui, não estava sobre os seus ombros. Não tinha compromisso do peso de levar, estava sobre aqui, ó. É leve, é uma coisa leve. Ou seja, então um utensílio de um pastor insensato estava aqui, ó, na cintura. Uma bolsa para carregar dinheiro. E ali dentro, claro, por ela ser pequeno, mostra que ele não tem remédio, ele não tem mapa, vamos dizer assim, ele não tem uma arma para defender, ele não tá carregando nada disso. Ele não tem, quem sabe ele não tá carregando, por exemplo, uma arma para defender as ovelhas, ele tá carregando um cutelo, tá carregando ferramentas para tosquear a ovelha. Tudo aquilo que um pastor está usando um sapato, quem sabe, não adequado para o ambiente, porque ele acha que ele vai caminhar por pastos verdejantes o tempo todo, por coisas macias. Então ele está andando com calçados bem floridos. Ou seja, ele não está ali levando roupas de frio, roupas de calor, porque tu sabe que lá eles tinham que caminhar por desertos, lugares escaldantes, às vezes, conduzir as ovelhas por certo caminho, ele tinha que levar tanto túnicas, porque ele ia congelar, ele ia passar frio, então ele precisava se tapar, ele precisava cuidar das ovelhas, então ele precisava estar à noite cuidando das ovelhas. Isso é um pastor sensato. Está levando, além de conduzir as ovelhas, está levando uma vestimenta para não passar frio ou calor. E ele não sabia se ia fazer frio ou calor. Então tudo aquilo ele tinha que carregar no seu alforje. Veja, era uma coisa pesada para carregar. Um verdadeiro pastor que cuida das ovelhas, ele está com um fardo pesado sobre os seus ombros. Ele está com o alforje sobre os seus ombros. Ele está levando tudo, ele está levando cura, ele está levando bênção, ele está carregando tudo aquilo que a ovelha precisa. Ele anda muitas vezes apoiado sobre um cajado. O cajado às vezes serve mais para ajudar ele de apoio do que para puxar a própria ovelha. Mas um pastor insensato não tem cajado, ele tem uma vara, ele só quer bater. Um pastor insensato, ele não cuida para que a ovelha tenha uma boa lã, para que ela tenha, para que tire os carrapichos, ele tem um instrumento para tosquear a ovelha. Ele quer fazer negócio com a ovelha. Então é onde tu bate o olho e vê. E toda a aparência daquele pastor é o contrário de um verdadeiro pastor. E eu estava até pesquisando, irmãos, naquele tempo, pastor de ovelha era uma coisa e tosqueador era outra. Eu achava que os pastores tosqueavam, não. Tosqueador era o contrário do pastor. Era aquele que se beneficiava do ganho da ovelha. Não vou dizer mercenário, porque tinha essa profissão tosqueador. É aqueles que ganhavam para tirar a lã da ovelha, que lucravam com a lã da ovelha. Esses são tosqueadores. E o pastor não é tosqueador. Pelo contrário, o pastor não gostava de tosquear a ovelha. Por quê? Porque ele não é. Essa visão de um pastor é aquele que cuida da ovelha, que ama a ovelha. Claro que eles usavam a carne e tudo para o seu sustento.
Mas o tosqueador não. O tosqueador é aquele que obtém lucro com a lã da ovelha. É o que a gente tá cheio de gente em cima do púlpito. São tosqueadores, não são pastores. Estão com uma profissão errada. Então estão carregando só instrumentos de pastor insensato. E estão se pastando como pastor. Você bate os olhos e olha assim, meu Deus. Fortuna, riqueza, terra, carro, tudo. Opa, esse pastor aí não tá com cara de que vai andar por caminhos difíceis. Não tô vendo um alforje nos lombos dele. Nos seus ombros. Não tá com cara, não é um pastor sensato, não. Será que esse pastor sabe o que vai enfrentar no meio do caminho? Será que sabe que vai encontrar um monte de lobo, urso e leão no meio do caminho? Será que ele sabe que vai encontrar pastor doente, ovelhas doentes, ele vai ter que orar por elas? Vai ter que apacentar elas, passar óleo nelas? Cadê o óleo desse pastor aí? Cadê as armas para enfrentar o inimigo? Tu olha assim, a maioria desses pastores não tem. São insensatos. Tá vendo? Instrumentos de um pastor. E Deus diz para Zacarias: toma instrumentos de um pastor insensato. Aquilo que não condiz com um pastor de verdade, um pastor sensato. Vamos continuar lendo agora aqui. Versículo 16, ó. Porque eis que levantarei um pastor na terra. Deus está dizendo, ó Zacarias, toma instrumentos de um pastor insensato. Porque eu vou levantar, já que eles não quiseram um verdadeiro pastor, os pastores sensatos, eu vou levantar na terra pastores insensatos. Porque levantarei pastores na terra que não visitará as que estão perecendo. Olha só, Deus está dizendo, eu vou entregar essas ovelhas a pastores que não visitarão as que estão perecendo. Tá vendo alguma semelhança hoje? Por quê? Porque tá aqui, ó. Profecia. Levantarei pastores que não visitarão as que estão perecendo. Não buscará a desgarrada. Não sarará a doente. Nem apacentará a sã. Mas comerá a carne da gorda. Ele despedaçará as unhas. Tá vendo? Isso é um pastor insensato. Ele já leva cutelo para todo o talher já para se beneficiar dela. Tá levando instrumentos de tosquia. Ele quer se beneficiar dela. Ele não é um pastor. Ele está se pastando por um pastor sensato. Mas ele é um pastor insensato. Ele quer se aproveitar dela. E Deus está dizendo, eu vou levantar esses pastores na terra. Por isso a gente está vendo tudo isso aí hoje, esses pastores aí. Ó. Porque quando Deus tinha pastores de verdade, o povo não quis. Ó. E comerá a carne da gorda, ele despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Eu fiquei olhando, por que pastor inútil? Gosta disso aqui, ó. Ai do pastor inútil. Porque a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, é o que a gente está falando, ó, sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará e seu olho direito completamente se escurecerá. Bom, um pastor sem o braço direito, sem o olho direito, é um inútil. Diante de Deus é um inútil. Para que serve um pastor desse? Como é que um pastor desse vai guiar as ovelhas? Ele não tem o braço principal, a destra, né? E não tem o olho direito. Tudo inúteis em cima do púlpito, a maioria. Não tem o braço para tomar uma atitude. Não tem ação. E a mão direita fala de atitude, de tomar ação, de fazer algo, fazer obras. E o olho direito, como a gente viu, o olho espiritual. E Deus, então, entender agora o que Deus disse? O que vai acontecer com o pastor inútil? Que ele furaria o olho direito e o pastor insensato, o pastor inútil, que se torna inútil, é o insensato. E quem é o insensato? É o impenitente. Tá vendo? É o impenitente. O castigo dos pastores insensatos. E Deus furaria o olho direito. E estão em cima do pulso, são inúteis. Diante de Deus são inúteis. Como é que isso aí vai guiar? E Deus disse que ia entregar essas ovelhas. Porque quando ele estava guiando essas ovelhas, ele sendo o sumo pastor, o bom pastor, através de homens corretos, através de apacentadores e pastores corretos, o povo não quis. Lembra? Então Deus tirou, entregou eles a esses outros homens. Mas esses outros homens teriam o quê? O olho direito cegado, furado. Não tem visão espiritual da coisa. Não tem nem o braço direito. A palavra furou o olho direito deles. A palavra amputou o braço direito deles. Eles não conseguem fazer nada. Eles acham que estão fazendo alguma coisa. Estão aqui, ó, rodeando em círculo à noite. São insensatos. E não é o resultado aí, se alimentando da carne e da gorda, como a gente leu aqui. Ó. Mas as ovelhas quiseram isso. O povo quis isso. O povo não quis os olhos. Então, a luz foi perdida. Deu para entender? O que eu quis trazer aqui falando sobre os olhos, para chegar ao final aqui, para te entender o que era o olho e a luz, e que Deus furaria o olho direito. É uma profecia, Deus furaria o olho direito desses pastores insensatos, desses impenitentes. E nunca se arrependeu.
Mas foi as ovelhas que quiseram esse tipo de pastor. Porque o pastor de verdade que corrige, que tem o peso, tudo aquilo que ela precisa estar carregando sobre os seus ombros, elas não querem. Elas não conseguem ver o esforço que esse pastor está fazendo para conduzir elas. Esses ministros que estão fazendo para conduzir elas, na verdade. Elas não querem isso. Então, Deus dizendo, eu vou entregar elas a homens, pastores da terra. É o que a gente está vendo. Tá cheio desses pastores que Deus levantou, foi levantar por Deus, foi. Com esse propósito de comer a carne da ovelha, é o que estão comendo. Não visitar, não estão visitando. Não apacentar, não estão apacentando. Não sarará, não estão sarando. São tudo pastores insensatos. Tu vai olhar na bolsa deles ali, porque no pequeno espaço que eles estão carregando, no volume que eles estão carregando, não tem espaço para vitamina, para remédio, para alimento, para arma, para se defender, para calçado, para roupa, para tudo aquilo que a ovelha precisa, eles não têm, porque o espaço aqui é pequeno, ó, tá sob seus índices, só o interesse pessoal. Não tem espaço para ovelha. Não tem espaço para a necessidade da ovelha. Só tem espaço para os seus próprio rim. Dinheiro, fortuna, ganância, o ego. Por isso é leve, não precisa. Para que carregar isso tudo sobre os ombros? Não é pesado, bota sobre a cintura. Estão entendendo? Mas já tem o olho furado. Coitado dessas ovelhas. O buraco. Mas elas quiseram assim. Tiveram fastio do bom pastor. Tiveram fastio dos bons homens de Deus. E Deus está mostrando que o próprio povo paga pelas suas próprias escolhas. Por achar que o Deus é ruim, por achar que Deus não é bom. E as escolhas delas são melhores que a escolha de Deus. O resultado é isso. É ovelhas entregue a pastores insensatos, a homens impenitentes. E não conduz elas a lugar nenhum. Que vão conduzir elas para matança. Porque é isso que eles querem, é conduzir elas para matança. No sentido natural, eles querem pegar elas e ganhar fortuna e levar elas ao matadouro. São tosqueadores, são matadores. Mas que estão fazendo serviço de pastor. E Deus entregou isso. E Deus está entregando a maioria. Entenderam? O olho direito furado, cegado. O olho espiritual cegado. Não tem visão espiritual. As ovelhas muito menos. Vamos ler a última. Vou terminar com isso aqui. A era da igreja de Éfeso, essa mesma aqui. Ó. Parágrafo 136, tá? Obrigado. Parágrafo 136, que diz assim. Ó. Em outras palavras, falando aqui de ministro, os olhos da casa de Deus, tá? Pastor do corpo local. A candeia daquela casa. A janela daquela casa. Pastor correto. Em outras palavras, se você tem um pastor cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e tenta controlá-lo e dizer, bem, se ele disser qualquer coisa sobre nós termos um coral com túnicas, se ele disser qualquer coisa sobre usarmos maquiagem, e por aí vai outras coisas, se ele disser qualquer coisa sobre nós simplesmente o excomungaremos. Veja, elas mesmas não estão querendo. Foi o exemplo de Zacarias aqui. O povo não quis o pastor sensato. Não se preocupem. Deus fará isso antes que vocês tenham a oportunidade de fazê-lo. Ele sairá e pregará para as pedras na rua antes de se comprometer com esse tipo de coisa. Se você tem um pastor e realmente diz a verdade, olha os olhos de Deus aí, ó, com luz transmitindo luz para o corpo local. Se você tem um pastor que realmente lhe diz a verdade, você deve honrar a Deus e permanecer no Espírito e adorar a Deus, sabendo que você estará perdido se você não o fizer. Entendeu o que o Bambam diz? Se você tem um pastor de verdade que te diz a verdade, ele é a luz ali, como a gente já viu. Ele é a luz para aquele corpo. Ele é a janela para aquela casa. Ele é a candeia para aquela casa. E se você não quer que ele tá trazendo a verdade, tu tem que saber, olhar pela escritura e ver se ele tá falando a verdade. E tu quer alguém não quer, ai de ti. Porque o professor, ai de ti. Coitado de vocês. Deus vai tirar esse homem justo de alguma maneira. Seja colocar em outro lugar, formar um outro grupo de pastor, ou remover ele pela morte, pode sim também. Esse povo vai ficar no escuro. Deus vai colocar outros pastores ali. E vai comer a carne de vocês. Vai comer a carne das ovelhas. E o povo todo vai entrar em trevas, tribulação. Ai daquele povo. Era isso que eu quis trazer para vocês. Entenderam o que é? Como é que Deus remove a luz? Perdendo a luz daquela casa, tirando a candeia.
cegando os olhos. Quem são os olhos? São os homens de Deus. O povo não quer, Deus tira aquele homem. Aí Deus coloca o outro ali. Aí o povo aceita aquilo, aquelas coisinhas erradas, aquele comportamento errado, não excomunga aquele homem da sua liderança. Então tá. Ele já tá, Deus cega aquele homem, já está cegado, e ele vai conduzir as ovelhas para a morte. E o interesse dele é com ganho com as ovelhas, que a gente está vendo hoje aí. Grandes santuários, grandes fortunas e tudo mais, patrimônios e outras coisas. Tudo isso é característica de pastores insensatos. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que foi um pouquinho mais, demorou um pouquinho mais, mas eu queria que vocês tivessem isso, perdendo a luz. Como é que Deus remove a luz daquela igreja, tirando os homens corretos dentro daquela igreja? Eles são os olhos de Deus. E nós vimos aqui que tinha uma profecia. Que Deus furaria o olho desses pastores insensatos. Porque acha que Deus vai dar uma visão espiritual para um insensato que só quer lucrar, que só quer ter comércio com a igreja. Verdadeiros Judas que querem... Judas era o verdadeiro exemplo de um pastor insensato, né? Não era um discípulo, mas era um verdadeiro exemplo. Tanto que ele carregava a bolsa, né? E se fosse para carregar uma alforje, é pesado. Eles não querem. Querem coisa leve. Eles não querem carregar uma bolsa pesada para uma jornada longa, para conduzir as ovelhas até os campos floridos, até os pastos verdejantes, até o alimento correto. O fardo que ele tem que carregar é muito pesado. Aí eles não querem carregar sobre os ombros. Eles querem carregar sobre a cintura, que é uma coisa mais leve, coisa mais fácil. Então, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Tenham isso em mente, removendo a luz, perdendo a luz. Como é que a igreja está ficando em Laodiceia? A maioria. Os homens que estavam ali para transmitir a luz já saíram dali há muito tempo. Não estão mais ali. E o pouco que ainda tem, Deus vai tirar. E vai entregar para esses pastores insensatos, impenitentes, que já foram castigados por Deus. Por que foram castigados? Porque o único objetivo deles era comércio com as ovelhas. Era comércio com o povo. Um pastor que tu vê, irmãos, que adquiriu um patrimônio de forma ilícita, né? E entrou pobre e saiu rico, usando da igreja. Não digo nada pelo seu esforço, que ele fique rico, eu fico feliz. Se ele conseguiu o trabalho, que bênção, maravilhosa. Mas se ele usou da igreja, que é imundo, é podre, é imundo, é roubo, ele já automaticamente já está cegado. Ele estava andando à luz dos outros, como uma lanterna, alguém que estava clareando e ele vinha vindo atrás. A partir do momento que esse outro toma o caminho, virou à direita, ele continua indo, ele já não tem visão nenhuma. Ele jamais vai ter visão espiritual. Quando nós lemos aqui, porque isso não é a característica de um pastor sensato. Não é a característica de Jesus Cristo, bom pastor. É de um insensato, que está tentando lucrar, fazer comércio com as ovelhas. Tu vê que estava ali, ai daqueles que estavam se gloriando porque tem dito, enriqueci com as ovelhas. Eles acham que isso é certo. Já foram cegados e furados o olho há muito tempo e não perceberam. Não seja você, irmão, ser seguido por um pastor de olho furado. Por um homem insensato, impenitente, que não demonstra arrependimento. Sai disso aí. Tenta fugir, se desgarra. E entra para o aprisco de um verdadeiro pastor. Enquanto ainda tem. São poucos, mas ainda tem. Talvez eles não são muito, não falo de grandes revelações, grandes mistérios, aquela pompa toda. Mas vocês estão te falando é a verdade. Mas se tu não quer a verdade, segue o rebanho para a matança. Não tem outra opção. Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, gracioso Deus, eu me despeço de Ti aqui, Pai, e desse povo aqui. Que essa mensagem possa cair no coração do eleito e eles possam aprender. Sei que foi, talvez, um pouco duro às vezes, Pai, mas essa é a verdade, é a Tua pura santa palavra, Pai. As poucas ovelhas fiéis ainda que estão no campo, Senhor, que o Senhor possa conduzir elas, dar verdadeiros guias, verdadeiros líderes, Senhor, que não tem o Teu olho furado, que não tem o seu olho furado, Pai. Eu te peço, conduza elas a pastos verdejantes, Senhor. Cura, liberta, sara a ferida das verdadeiras ovelhas, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor. E que aqueles, Pai, que ainda estão longe, que devem ser agregados ao teu rebanho, que esses homens, Senhor, que estão no campo, possam ir buscar elas, Pai, porque eles são os teus olhos, eles são a luz, Senhor, para essa era, para a igreja, para esse corpo local. O Senhor não tem outros olhos a não ser esses homens de verdade, Pai. Eu te peço, por favor, dá uma final de semana abençoada e uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo, guarda cada um, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, tenham uma boa noite. Amém.
Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu